Toda semana o nosso Alerta em Debate está no ar a partir de agora. E a gente procura fazer deste espaço um momento de reflexão sobre os rumos e comportamentos da nossa sociedade para tentar entender melhor como a gente pode colaborar para que a vida em comunidade seja mais harmoniosa. Para isso eu conto com a companhia da Noêmia Gomes, que reforça o nosso timaço aqui do nosso Alerta. Boa tarde, Noêmia. Boa tarde, Seja Maurícia. Muito obrigada. Boa tarde a você que acompanha a gente aí do outro lado. E hoje, no Alerta em Debate, nós vamos também falar sobre crimes sexuais. Todo dia a gente noticia casos de violência contra a mulher em várias formas e modalidades. O número de vítimas só tem crescido e a gente mostra aqui no Alerta isso diariamente. E eu quero saber o que falta para que isso acabe, porque a impressão que eu tenho todos os dias é de que a crescente, que não vai parar. Que não vai parar, apesar de existirem medidas protetivas, apesar de existirem ferramentas aí que possam proteger a mulher, ela ainda é muito agredida, muito violentada, e isso de várias formas, né? Não só de forma física, psicológica, patrimonial, verbal. E o nosso convidado de hoje, que é advogado especializado em direito criminal, Dr. Fábio Chaim. Seja muito bem-vindo, Dr. Fábio. Vai esclarecer para a gente o que pode ser feito para que essas mulheres, mesmo com essas ferramentas, elas deixem de ser vítimas de agressores, que inclusive geralmente são ex-companheiros, ex-maridos, ex-namorados. Muito bom dia. Bom dia, prazer em participar do programa. Doutor, bem-vindo aqui no nosso Alerta em Debate. E já que a gente vai falar sobre crime sexual, Maurício, eu gostaria de fazer a primeira pergunta, doutor. O que se enquadra como crime sexual? A Maurícia falou dessa questão da violência contra a mulher, que ela está muito presente, né? E toda semana aparece notícia repetida, gente que noticia o dia todo casos de violência aqui contra a mulher. Mas, assim, de uma forma geral, para a gente entrar no tema, o que a gente pode dizer que se enquadra como crime sexual? O Código Penal possui um capítulo específico a respeito dos crimes contra a dignidade sexual. E nisso inclui estupro de vulnerável, importunação sexual, porém esse é um conceito um pouco mais amplo. Então, por exemplo, se encaixa como crime sexual a posse ou compartilhamento de pornografia infantil, a produção de pornografia infantil, a exploração sexual, tanto do adulto quanto da criança e do adolescente. Então, ele é um conceito bastante amplo aí, né, a respeito do bem jurídico tutelado e da forma como ele é tutelado. E, doutor, como é que a mulher pode fazer para se prevenir, para não ser uma vítima de um crime sexual? Isso dentro de casa, como eu disse inicialmente, com as pessoas mais próximas, né? Que acontece muito, a gente relata aqui, tanto como fora de casa, né, com criminosos aí que cometem esse tipo de violação, né? Dentro da criminologia, existe uma subciência chamada vitimologia, que é o estudo da vítima e do comportamento da vítima. A ideia jamais é culpabilizar a vítima pelo crime, mas é estudar os fatores que levam à vitimização, para que a vítima possa também atuar de uma maneira preventiva. Então, evitando as diversas formas de exposição, como a circulação em lugares ermos durante o período noturno, em que há pouca vigilância, poucas testemunhas. Só que isso esbarra no debate de que a vítima acaba sendo tolhida no seu direito de ir e vir, não podendo circular em certas horas e lugares, não podendo se expor a horas em locais em que há um risco maior de vitimização. Então, acaba sendo uma questão bastante polêmica. Ô, doutor, e nesses casos de crimes aí, né, existe essa polêmica do ir e vir da mulher? Eu acredito mesmo que a gente fique aí refém, né, porque a mulher, ela acaba diminuindo ali o seu direito de ir e vir já com esse receio, mas isso acontece também, às vezes, que você não precisa ter o receio do desconhecido, porque às vezes o agressor, ele é um conhecido, né?
E daí, como que a gente faz? A gente sabe que tem a Lei Maria da Penha, que protege a mulher, mas você trouxe aí alguns novos fatores aí, novos fatos, a respeito de que a mulher ela pode ser agredida, e nesse caso a mulher, né? A gente está falando de crimes sexuais, que pode acontecer dos dois lados, mas no caso principalmente da mulher, que é mais fragilizada nesse momento, que me desculpem os movimentos que dizem que a mulher não é frágil, mas ela é mais fragilizada nesse momento pela força. E daí, como que ela pode, doutor, se cercar de possibilidades para continuar viva, para permanecer viva? Porque a gente relata, doutor, essa semana mesmo a gente relatou, aí logo já que abriu a semana, a gente já relatou 3 casos de feminicídio e que foram cometidos por pessoas que não eram desconhecidas, não era porque elas estavam andando tarde da noite ou porque elas estavam andando em lugares desertos, não, foram por pessoas conhecidas delas. A questão ela acaba sendo um pouco mais ampla. No direito penal, se trabalha desde o início da faculdade, dos primeiros semestres de direito penal, com a noção de que o mais importante do que a pena é a certeza da punição. É uma citação atribuída a Beccaria. E o que quer dizer isso? A maneira como o direito penal tem trabalhado ultimamente é uma maneira que se chama de populismo penal. Então, você cria novos crimes, cria novas penas, porque isso produz benefícios eleitorais para um grupo maior de pessoas, que são os membros do legislativo. A certeza da punição acaba passando pelo trabalho do executivo, que é o responsável pelas polícias, pela polícia investigativa e pela polícia ostensiva, e pelo judiciário, que não tem membros eleitos, então não colhe benefícios eleitorais de uma maior punição. E os beneficiados pelo executivo, por uma política de segurança pública mais eficaz, uma certeza da punição, são governadores, presidentes, secretários de segurança pública, ministro da Justiça. Então é um grupo mais seleto de pessoas. Então atribuiu-se nos últimos anos a uma política pública em que você aumenta os crimes, aumenta as penas, mas você não tem uma atividade de polícia ostensiva e polícia investigativa que resulte numa punição desses acusados. Então esse é o primeiro fator. Então tem que se trabalhar com a punição das pessoas que praticam esse crime. Por exemplo, o caso Robinho é um caso muito emblemático, porque ele passou uma mensagem muito clara para a sociedade de que crimes sexuais serão punidos e que fugir para outro país não é uma garantia de impunidade. Então, isso trabalha com a ideia de certeza de punição. A segunda questão é uma questão de ordem cultural. O Brasil possui uma cultura muito machista, em que a mulher é muito objetificada e que a cultura sexual é muito hedonista. Então, é o prazer sexual egoísta, individual, em que realmente não há um respeito à dignidade pessoal da outra pessoa. Então, se passando pela certeza da punição e por um fator de educação, um fator cultural que demonstre que o comportamento sexual precisa ser modificado para uma melhor convivência social, com respeito à dignidade da outra pessoa, com respeito à outra pessoa, esses índices de violência sexual certamente viriam a diminuir. Por outro lado, numa forma um pouco mais imediata, o importante é que realmente a vítima de crimes sexuais, ela denuncie o delito, e denuncie o delito quanto antes, porque a maior parte dos crimes sexuais são o que se chamam de infrações penais que deixam vestígios. Então, é necessário o exame de corpo de delito no IML para comprovar que ocorreu o crime. Então, denunciar um estupro meses ou anos depois dificulta muito a investigação e pode resultar em impunidade. Então, a vítima, não sendo uma relação familiar sujeita à Lei Maria da Penha, é importante que ela registre o boletim de ocorrência, pegue a guia de exame de corpo de delito no Instituto de Criminalística, no IML, e faça o exame quanto antes que esses vestígios desapareçam. Sendo do ciclo familiar, e aí aplicável à Maria da Penha, que é restrito à relação de convivência entre mulheres e mulheres, entre mulheres e homens, em parentesco, pai e filha, mãe e filho, marido e mulher, namorada, que ela solicite as medidas protetivas. Porém, é importante ressaltar que, ainda que não se aplique a Maria da Penha, ainda assim existem as medidas cautelares genéricas do Código de Processo Penal. Sim. Então, vamos supor que seja um agressor numa casa noturna, uma pessoa que não existe uma qualificação a se aplicar a Maria da Penha. A vítima, ainda assim, pode requerer uma cautelar genérica do Código de Processo Penal para que a pessoa não se aproxime dela, não a assedie novamente. Doutor, o senhor fez colocações importantes, né? Citou o caso Robinho, mas na prática, né, no dia a dia, o que a gente vê, por exemplo, aqui no Alerta Total, são
né? A polícia prende o agressor, a polícia prende, ele passa pela audiência de custódia e a justiça solta. É uma realidade um pouco diferente da que o senhor nos colocou. Então, assim, o que poderia ser feito nesse sentido? Porque, às vezes, tem prova, tem imagem, tem o exame de corpo de delito, né, com o material genético, que o senhor disse que é super importante, quanto mais rápido agir e conseguir provar melhor. A pessoa faz o boletim de ocorrência, registra que está acontecendo, muitas vezes tem a medida protetiva, e mesmo assim, esses agressores não têm medo de serem presos. Eles são, muitas vezes, a gente vê aqui, essa é uma percepção que eu tenho, pelo que eu vejo todos os dias, são motivados, inclusive, pela certeza da impunidade. Isso acontece e eu gostaria de saber como reverter essa situação às pessoas comuns, né, que a gente noticia todos os dias. A questão é que a prisão preventiva, a prisão antes do trânsito em julgado de uma sentença condenatória, ela não tem o condão de antecipar uma punição, até porque essa pessoa pode ser eventualmente absolvida. Então, a prisão preventiva e a prisão temporária, em casos específicos mais graves, ela tem uma função de salvaguardar o processo, de salvaguardar a vítima, de evitar a fuga, de garantir a aplicação da lei penal. Então, casos mais graves, como feminicídio, entra como crime hediondo, e aí entra na lei de crime de prisão temporária, e muito provavelmente esse agressor vai responder ao processo preso. É pouco provável que ele seja liberado. Crimes menos graves, como ameaça, violência psicológica, lesão leve, havendo uma medida protetiva, esse caráter cautelar da medida protetiva, muitas vezes se revela suficiente para tornar desnecessária a prisão preventiva durante a investigação e o processo. Aí, como é que a vítima se protege? Havendo uma violação a essa medida protetiva, ou seja, não pode entrar em contato, o agressor entrou em contato, é importante que ela registre a ocorrência, seja notificado o Poder Judiciário da violação dessa medida protetiva, porque daí sim, dentro da lógica do processo penal, essa medida cautelar não se revelou o suficiente, então se passa para a próxima medida cautelar, que é mais grave, ou seja, uma tornozeleira eletrônica ou até mesmo uma prisão preventiva. Mas é importante se ressaltar isso, que por mais que haja um flagrante, não havendo a cautelaridade necessária para a prisão preventiva, o agressor responde em liberdade. Porém, a maior parte dos delitos da mulher contra a mulher, principalmente dentro da Lei Maria da Penha, não cabe uma série de benefícios previstos na lei penal, como o acordo de não persecução penal, composição civil de danos, transação penal, suspensão condicional do processo, ou até mesmo prestação de serviço à comunidade. Então, geralmente, ao final do processo, esse agressor ele acaba sofrendo algum tipo de sanção que restringe severamente a sua liberdade, de uma forma a dissuadir a conduta a não se repetir. Sem contar que, em alguns casos, promotores de justiça, ou no caso de violência contra a mulher, que é uma política dentro do Ministério Público, as promotoras, eles tentam colocar promotoras atuando nesses casos, acaba fixando, pedindo ao oferecer a denúncia e o juiz na sentença condenatória, já até fixando um valor de indenização, que também, sentir no bolso, é um fator de dissuasão à conduta a não se repetir. Mas a expectativa de que houve o registro da ocorrência de um delito sem uma extrema gravidade, como o feminicídio, e a pessoa já vai ficar imediatamente preso, não é como se opera o direito penal e o direito processual penal brasileiro. Existe a necessidade da cautelaridade da prisão preventiva, ou seja, quando as demais medidas cautelares previstas na legislação não são suficientes para inibir que a conduta se repita ou que o acusado atrapalhe a investigação, intimide as testemunhas, fuja e assim sucessivamente. Doutor, a gente está falando aí nesse caso agora, que a gente acabou de falar, sobre a violência contra a mulher, mas eu gostaria de puxar de novo a questão dos crimes sexuais, porque quando a gente fala crime sexual, muitas vezes, e exatamente porque a violência contra a mulher tem crescido bastante, né? Os números, os registros têm aumentado, a gente acaba trazendo só para essa questão da violência contra a mulher, mas o que seria violência, o feminicídio, né? Mas eu queria, assim, o que se enquadra como crime sexual, doutor? A gente pode dizer que um ato libidinoso é um crime sexual? Atos obscenos são crimes sexuais? Ataque violento ao pudor pode ser considerado crime sexual?
Sim, sem dúvida. Até um tempo atrás, havia um hiato dentro da legislação com relação à importunação sexual. Então, durante muitos anos, a pessoa que assediava, ou a vítima, né, que era assediada dentro de um ônibus, por uma pessoa que roçava nela, alguma questão nesse sentido, não se sabia qual lei aplicar. Então, alguns aplicavam uma contravenção penal de baixíssima gravidade, que era o ato obsceno, e em alguns casos se interpretava que o caso era estupro. E aí, criava-se dentro da criminologia o que a gente chama de um incentivo à conduta. Então, quando, por exemplo, na lei de drogas, você classifica como um crime sujeito à mesma pena vender e expor à venda, você incentiva o crime mais grave, porque a pena é a mesma. Então, criou-se em 2018 o artigo 215-A, que é a importunação sexual, que é um crime intermediário entre o ato obsceno e o estupro, que é uma forma de oferecer uma tutela jurídica para uma conduta que não tem a gravidade do estupro, porém, também não é um ato obsceno, não é simplesmente a pessoa estar andando sem roupa no meio da rua, e assim sucessivamente. Então, o direito ele evolui e cria normas, e cria leis nesse sentido. Com relação ao ato libidinoso, o ato libidinoso, ele é do que é chamado verbo do tipo penal para estupro, tanto do estupro quanto do estupro de vulnerável. Então, estupro e estupro de vulnerável inclui a conjunção carnal propriamente dito e o ato libidinoso. O problema é que o ato libidinoso ele possui um conceito amplo. O que é um ato libidinoso? Pode ser interpretado, é muito subjetivo, pode ser interpretado desde um beijo até uma mão boba, alguma questão desse sentido. Isso, com relação ao estupro, não tem uma gravidade tão grande, porque o estupro, para se caracterizar, ele precisa da violência ou da grave ameaça. O problema acaba sendo com relação ao estupro de vulnerável, que é um crime mais grave. Por quê? Porque a vulnerabilidade do estupro de vulnerável ela pode ser presumida em diversos pontos em que a prova da violência ou da grave ameaça se torna desnecessária. Exemplos: menor de 14 anos. Qualquer relação sexual com menor de 14 anos ou ato libidinoso é estupro de vulnerável, ponto. Outra questão que é extremamente comum no direito brasileiro é a vulnerabilidade trazida pelo consumo de bebida alcoólica. Então, a moça, ela está numa casa noturna, consome bebida alcoólica, ela se coloca numa situação de vulnerabilidade que ela não tem como consentir, por mais que ela esteja verbalizando esse consentimento está viciado, e o homem, ou por consumir também bebida alcoólica, ou por uma falta de discernimento, ele não consegue perceber que esse consentimento está viciado, tem a relação sexual com essa pessoa, e no dia seguinte essa pessoa acorda, não lembra de nada e fala: foi vítima de um estupro. E aí isso causa uma questão de um escopo maior, que é a acusação contra o cara e a vitimização da moça. Então, ainda que essa pessoa seja absolvida, a vítima vai ter o trauma dessa violência sexual, ainda que o juiz interprete que o consentimento ocorreu, ela pode continuar acreditando que não houve consentimento pela bebida. Então, existem vários fatores de fundo que tornam a questão dos crimes sexuais no Brasil algo que vai muito além do ambiente doméstico. Essa questão do consumo de bebida alcoólica em casas noturnas é especialmente comum e muito sério. Doutor, eu gostaria agora que o senhor fizesse as suas considerações finais sobre esse tema, para poder orientar, né, os telespectadores do Alerta. Essa questão da bebida é bastante importante, né? Eu acho, sabe uma outra coisa que eu colocaria também? O doutor estava falando da questão do estupro de vulnerável, né? Sim. A gente hoje tem muito a presença das redes sociais, as pessoas têm mais acesso ao celular. E isso poderia se enquadrar, por exemplo, quando você é importunado através do celular, com fotos, ou que faz um vídeo seu e publica. Tem mais. É um crime. O que a gente coloca isso? Videogame, doutor? por exemplo, né? Eu que tenho filha pequena, nos joguinhos, tanto de celular quanto nos jogos de videogames mesmo, todos são interativos, né? Então as crianças conseguem conversar entre outros, si, mas nem sempre do outro lado tem uma criança. E essa né? questão de expor a intimidade, doutor, onde se enquadra isso aí? É crime sexual? É crime da internet? Como que a gente pode enquadrar isso? A gente pode colocar junto? O direito penal está sempre em evolução. E aí, com a questão das redes sociais, da internet, das câmeras de celular, particularmente, realmente foi criado um tipo penal específico para o registro pornográfico sem consentimento da outra parte.
e principalmente a divulgação desse conteúdo. Então, porque, doutor, só antes do senhor concluir, o que eu não consegui, existe o aliciamento, acho que foi isso que a Ana quis dizer, nas redes sociais, nesses joguinhos, também, né? Então, esse aliciamento de menores, né, que são vulneráveis e estão ali achando que estão se divertindo. Muitas vezes a pessoa que está do outro lado promete, por exemplo, vantagens nos jogos, um dinheiro para comprar um pacote para conseguir poderes, passar a fase mais fácil, em troca de material pornográfico, de fotos, de tudo isso. Também seria enquadrado nesse tipo de crime sexual? Sem dúvida, mas aí seria no caso de crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Do ECA. São delitos com uma gravidade muito maior e que, dentro da minha prática profissional, resultam costumeiramente na prisão preventiva durante todo o processo, considerando a gravidade e a vítima. Pena, doutor? A pena é cadeia, são trabalhos voluntários? O que traz de pena? De uma forma geral, se é possível colocar para os crimes sexuais? A pena ser aplicada depende muito de qual tipo penal, da pena aplicada e de algumas circunstâncias específicas. Por exemplo, violência contra a mulher, se o delito se encaixa na Lei Maria da Penha, uma série de benefícios penais que existem na legislação acabam sendo restritos e não podem ser aplicados. Então, geralmente, isso resulta ou numa suspensão constitucional da execução da pena, se for uma lesão leve ou ameaça, ou no encarceramento em regime semiaberto ou aberto, a depender da pena aplicada. Posse e compartilhamento de pornografia infantil geralmente resulta em um regime semiaberto, não tem como aplicar o trabalho à comunidade, porque geralmente a pena passa de 4 anos. Aliciamento sexual geralmente resulta em um regime semiaberto fechado. Então, tudo realmente depende de qual crime, do contexto específico e da pena aplicada no caso concreto. Eu agradeço muito a participação do senhor, doutor Fábio. Foi realmente de grande valia aqui para a gente. Desejo que o senhor tenha um excelente dia. Muito obrigada por dar essa contribuição aqui no Alerta Total. Bom dia, até a próxima. Até a próxima. Noemi, eu também me despeço de você. Muito obrigada pela participação. Eu é que agradeço a companhia de todos vocês sempre aqui com a gente no Alerta e continuem com a gente, né? Porque tem mais Alerta por aí. Tem mais. E antes de encerrar o nosso Alerta Total, se você quiser sugerir um tema para a gente debater aqui, fique à vontade. Você sabe, é só entrar em contato com a gente pelo WhatsApp, sugerir o tema e nós vamos trazer aqui para poder dar mais informações e esclarecer você sobre o que você tem dúvida, tá bom? A gente se vê amanhã de novo no Alerta Total, a partir das 11 horas da manhã, ao vivo. Eu espero você. E agora você fica com os 7 minutos de paz.